Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Manuela e eu tô aqui pra te ajudar a resolver uma das questões do Enem de 2015. Essa é a questão número 69 da prova amarela, 78 da prova branca, 62 da prova rosa e 55 da prova azul. Vamos ler? A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, gente, é uma questão que inicialmente pode parecer difícil, só que ela não é. Ela é apenas um pouco complicadinha porque tem muito detalhe, muito processo para fazer e acaba, se embolando na hora das contas, até porque é o Enem, No Enem você fica um pouco já desesperado naturalmente. Então vamos por parte, analisando a questão. A primeira coisa que nós temos que nos atentar é com a ideia de solução. O que é uma solução? Solução é solvente mais soluto. Então, quando a gente fala sobre concentração de qualquer solução, é uma quantidade de soluto sobre uma quantidade da solução inteira. A questão quer que a gente ache uma concentração do íon nitrato 0,009 mol por litro, ou seja, é uma concentração em mol por litro. A concentração é uma proporção, ou seja, a proporção da concentração que a questão que a gente ache é a cada 0,009 mol do soluto, que é o íon nitrato, eu tenha 1 litro da solução inteira. Isso é uma proporção. Vou colocar num exemplo prático para você entender essa ideia de proporção. Vamos supor que no laboratório tem um pote lá com 3 litros de uma substância qualquer e no rótulo tem escrito que essa substância tem uma concentração de 2 mol por litro. 2 mol por litro, o litro ali não é a quantidade que tem total e nem o 2 mol, é uma proporção. Se eu tenho 3 litros no total e a proporção é de a cada 1 litro da solução total, eu tenho 2 mols de soluto, quantos mols de soluto eu tenho no total? 2 vezes 3, então eu tenho 6 mols do soluto no total. E é a mesma coisa com a questão. Em a cada litro de solução, ele quer 0,009 mol do íon. Só que ele quer em um tanque de 5.000 litros. Ou seja, para eu saber a quantidade de mols total que eu vou ter nesse tanque, de íon nitrato, eu tenho que fazer a continha. Ou seja, se a minha proporção é 0,009 mol do íon nitrato para cada 1 litro da solução toda, em 5.000 litros do tanque todo que ele quer, em 5.000 litros, qual vai ser a quantidade total de mols do íon nitrato? Fazendo essa continha aqui, eu acho que o meu resultado é 45 mols do íon nitrato.
Resumindo, a cada 1 litro da solução toda, eu tenho que ter 0,009 mol do íon. Se eu quero uma solução toda contendo 5.000 litros totais, ao todo naquele tanque, eu tenho 45 mols do íon. Só que da onde vem esse íon nitrato para eu preparar essa solução com aquela concentração? Daí ele fala que ele te dá uma solução nutritiva de nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio é um sal que vai ter como ânion o nitrato. E é daí que nós vamos conseguir ter a quantidade do íon para chegar nesses 45 mols de nitrato. Então, nós vamos ter que brincar com a quantidade da solução nutritiva de nitrato de cálcio para eu conseguir chegar na quantidade que eu tenho que ter no final. Mas quem é o nitrato de cálcio? Bom, um sal é uma substância que vai ter um cátion pelo menos diferente de H+, e um ânion pelo menos diferente de OH-. No caso, o nitrato de cálcio, ele é um sal constituído pelo ânion nitrato e pelo cátion cálcio. O ânion nitrato, como a própria questão já diz, você não precisava saber disso, é o NO3, menos. E o cálcio é um metal da família 2A, portanto, o cátion dele é mais 2, porque ele vai perder 2 elétrons para ficar estável. E aí, para formar esse sal aqui, eu vou ter a troca dos NOxes e fica KNO3, 2. Isso quer me dizer o seguinte, essa proporção aqui dos átomos quer me dizer o seguinte, que em 1 mol desse nitrato de cálcio, eu vou ter 1 cátion cálcio e 2 ânions nitrato. Então, essa é a proporção do sal nitrato de cálcio. Ou seja, quando eu coloco 1 mol desse sal, eu vou ter na dissociação desse sal 2 mols de nitrato. Como eu quero ter no final 45 mols de nitrato, quantos mols desse sal aqui que me está disponível eu vou ter que colocar para eu achar 45 mols de nitrato? Daí eu faço uma outra regra de 3. Então, se eu quero achar 45 mols de nitrato, quantos mols desse sal eu vou ter que colocar naquela solução lá do tanque? É uma regrinha de 3, e aí multiplica aqui, eu vou achar no final 22,5 mols do sal. Então, como que eu tenho disponível para formar essa solução de nitrato? É o sal que ele me dá, eu preciso de 22,5 mols do sal. Só que acontece, a questão me informa também a concentração, a proporção, da solução do nitrato de cálcio. E é uma concentração em grama por litro, ou seja, ele me fala que a concentração do sal é 90 gramas por litro. Tudo bem? Ou seja, a proporção é, a cada 90 gramas do sal, eu tenho 1 litro da solução total. Mas repara que aqui o valor que eu achei da quantidade do sal está em mols e a proporção está em gramas. Então, eu posso transformar esse mols aqui para grama para eu conseguir trabalhar com essa proporção. Lembra, que a massa molar é o quê? É a massa de 1 mol da substância. E esse valor das massas molares, as massas atômicas dos elementos,
foram dadas no Enem, na questão, até porque no Enem eles não dão tabela periódica. Então, sempre que a questão tiver que usar dados assim de massa atômica, eles vão dar na questão. Então, ele deu a massa atômica de cada substância. Basta, então, fazer o quê? Eu calcular a massa molar da molécula toda do nitrato de cálcio. Vamos, então, calcular essa massa molar. Eu tenho um átomo de cálcio e a massa atômica dele é 40. Então, coloco 40 aqui. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, tá? Porque aqui multiplica o parênteses todo. E cada átomo de nitrogênio tem massa atômica o quê? 14. Então, é 2 vezes 14, 28. O oxigênio é 2 vezes 3, então eu tenho 6 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem essa massa atômica de 16. Então, 16 vezes 6 vai dar 96. Então, se eu somar isso aqui, né, eu vou resultar em 164. Lembrando que a massa molar, quando a gente acha, é dada em quê? Em gramas, né? A massa molar em gramas por mol. Então, isso aqui me indica que a cada mol de nitrato de cálcio eu tenho 164 gramas. Se eu tenho que utilizar 22,5 mols do nitrato, então é só fazer o quê? Uma nova regrinha de 3. 164 gramas a cada 1 mol. Se eu tenho 22,5 mol, eu vou achar quantas gramas? E aí eu vou achar o resultado, 3.690 gramas do sal. Daí a questão me pede o volume da solução nutritiva. Se a questão pedisse qual a quantidade em gramas de sal, eu parava aqui. Só que a questão não pede isso. Ela pede, né, o volume em litros. E para isso eu vou utilizar a proporção que a questão me deu. Ou seja, a cada 90 gramas do sal, eu tenho 1 litro da solução. Quantos litros da solução do nitrato de cálcio, que eu chamei de B, eu vou ter em 3.690 gramas. Daí eu acho 41 litros. Portanto, a resposta da questão é 41 litros. O gabarito é a letra B. Então, gente, a questão não é difícil, ela é complicadinha por ter muitos detalhes. Eu acho que o que mais atrapalha não é nem a questão ser com muito detalhe, é o Enem, que já fica, meu Deus do céu, muito detalhe, eu tenho 3 minutos, eu fico doida. Mas é uma questão que, se treinar bastante, rapidinho faz, né? E dá tempo de fazer assim no Enem. Então é isso, é uma questão envolvendo aí soluções, são várias continhas e o gabarito da letra B. Beijinho, tchau, tchau.